A gente está mais uma vez na cidade de vocês. Eu ia chamar vocês de cidade maravilhosa, mas cidade maravilhosa é o Rio, tá? Mas, irmãos, é um prazer estar em Juiz de Fora. Já me sinto em casa aqui, amém? Quem foi meu aluno do Rema aqui, levanta a mão. Oh, aleluia, Deus é bom. Quem aqui vai fazer o Rema ainda nesse ano? Aleluia, Deus é bom, gente. Hoje é um culto Rema, é um culto especial. A gente vai ter a oportunidade, de desfrutar dessa unção que há sobre essa escola, essa escola Rema que tem transformado vidas ao redor do mundo. Talvez você saiba, talvez não, mas o Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo, amém, irmãos? Aleluia, você faz parte de uma visão, de uma escola que está transformando as nações. Essa palavra que você recebe aqui, milhares de pessoas ao redor do mundo têm recebido, têm agarrado essa palavra, têm corrido com ela, e a gente tem visto Deus operar coisas extraordinárias, amém? Só para vocês terem ideia, eu também sou professor do Rema dentro do sistema nos presídios do Rio de Janeiro, e eu tenho a oportunidade de ensinar o que eu ensino para você aqui fora, dentro do cárcere, dentro de unidade prisional, dentro de um ambiente onde o diabo acha que não tem mais esperança, dentro de um lugar onde o diabo acha que é o fim. A palavra de Deus tem chegado naquele lugar, pessoas têm sido libertas pelo conhecimento revelado, e a gente tem visto Deus transformar literalmente trevas em luz, amém, irmãos? Aquilo que era um final de expectativa, sabe? Esses dias eu estava lá durante uma aula e o Espírito Santo me deu uma imagem enquanto eu estava orando por aqueles homens. E eu vi um cemitério muito grande, porque a sentença que o diabo tinha liberado era que aquela penitenciária ia ser um cemitério de chamados. Que aquela prisão, literalmente, uma cadeia, ia ser o último lugar onde aquelas pessoas estariam, e que a partir daquele momento, elas nunca mais poderiam viver o sonho, o plano ou o projeto de Deus para a vida delas. Mas enquanto nós estávamos nessa oração, aquele cemitério se desfazia, e Deus me mostrou uma maternidade no lugar do cemitério. E o Espírito Santo falou comigo naquele dia, que em vez de um cemitério de chamado, aquele lugar ia ser um berço espiritual. Ia ser um lugar onde aquelas pessoas não iriam enterrar os seus dons, mas onde elas iriam descobrir quem verdadeiramente são, porque o homem só reconhece quem de fato ele é quando ele se encontra com uma palavra, amém, irmãos? Você já se encontrou com Cristo, você já se encontrou com a palavra, então você já sabe qual de fato é a sua identidade, amém? E eu estou começando com isso só para te mostrar que não existe lugar nessa terra, local, posição, fase da vida aonde você possa estar, que a palavra de Deus não possa te tirar de lá, amém? Até dentro do maior complexo penitenciário da América Latina, amém, irmãos? Lá onde eu estou, lá em Bangu, no Rio de Janeiro. Até no lugar onde o povo tem medo de entrar. Até num lugar onde as pessoas pensam, não, deixa esse povo aí para morrer. Não existe lugar, irmãos, onde a palavra não possa te alcançar. Como o salmista diz, para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao mais altos céus, você está lá. Se eu descer ao mais profundo do abismo, eu não vou conseguir me esconder de você. Amém, irmãos? A palavra de Deus é poderosa, quantos creem nisso? Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 1, por favor. Eu quero começar com você por aqui. Evangelho de João, no capítulo 1. No versículo 1 também. Nós vamos falar sobre a palavra de Deus essa noite. Diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Pode dar uma pausa e olha para cá, irmãos. Nada foi feito sem a palavra. Repita comigo. Nada foi feito sem a palavra. Amém. Deus, quando cria todas as coisas, Ele cria falando, Ele cria a partir do verbo, do logos de Deus, amém? Como a gente vai ver aqui em João 1, João vai dizer, Ele era a luz dos homens, a vida estava nele. E nós vimos a sua glória, amém? A glória como o unigênito do Pai, ainda aqui nesse contexto, onde nós ainda não éramos salvos, amém, irmãos? Agora, João está falando a respeito da encarnação do verbo. Talvez na sua Bíblia tenha esse títulozinho aí em cima. E mais para frente a gente vai encontrar o versículo. Na verdade, no versículo 14, João vai dizer que o verbo se fez carne. A palavra ganhou uma forma. Amém, irmãos? Aquilo que Deus disse, a palavra que a gente reconhece que era Jesus, ela ganhou uma expressão em figura humana.
Amém? E eu quero trazer essa introdução, ou esse contexto para mim, para você nessa noite. Existem palavras sobre a nossa vida, sim ou não? Deus já falou alguma coisa com você sobre a sua vida? Está na hora, irmãos, e eu quero que você, de fato, abra os seus ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo vai dizer essa noite. Está na hora da palavra ganhar forma na sua vida. Está na hora da palavra tabernacular em você. Está na hora de eu olhar para você e não ver mais você, mas ver a palavra que Deus disse sobre você. Amém, irmãos? Cristo, ele era o Logos, ele era a expressão, a voz do Criador, mas em um determinado momento houve-se a necessidade dele vir aqui em figura humana, havia uma obra para ele completar. Houve um momento, irmãos, onde a palavra deixou de ser algo abstrato e se tornou algo visível, real, palpável. Eu estou falando que aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, precisa que você creia e se posicione, para que isso deixe de ser algo no campo da imaginação, dos sonhos, do imaterial, e isso ganhe vida diante de você, diante dos seus olhos. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela é real, mas ela só vai se manifestar quando você crer nela. Então fala assim comigo: a palavra vai tabernacular em mim. Amém, irmãos? Nós estamos em um tempo onde Deus deseja que, ao olhar para os seus filhos, nós vejamos quem? O reflexo da glória dele. Aleluia. Você precisa se tornar um com aquilo que Deus te disse. Você precisa se tornar um com aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Você precisa crer na palavra que Ele liberou sobre você. Amém, irmãos? A palavra é a base de todas as coisas. A Bíblia vai dizer, não precisa abrir no Salmo 119, no versículo 130, que a entrada das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Irmãos, a melhor maneira de você prosperar na vida, a melhor maneira de você ser sábio, a melhor maneira de você crescer espiritualmente é recebendo a palavra. A entrada, a absorção das palavras, o entendimento dessas palavras vai trazer luz, vai trazer clareza, esclarecimento. Quantas pessoas pagam milhões e milhões, irmãos, em curso, em tratamento, para descobrir o seu propósito? Para saber por que estão aqui. Ei, a palavra é que vai revelar a tua identidade. Se você se olhar, irmãos, no espelho da palavra, você vai se ver nela. Amém? Deixa eu fazer aqui uma ilustração com vocês. Todo mundo conhece a história da criação de Adão? Amém? Volta comigo para Gênesis, então, na tua mente, não precisa abrir a tua Bíblia. Quando a gente está lá, irmãos, diante da criação, a Bíblia diz que Deus pega um boneco de barro, certo? Pega um boneco de barro, faz um formato de um corpo, e a Bíblia diz que Deus sopra nas narinas de Adão, está correto? E diz assim, que depois do sopro, Adão se tornou alma vivente. O que a gente conclui a partir daí? Que Adão acordou. Amém, irmãos? Abriu os olhos, concorda comigo? Você está comigo? A gente vai fazer uma conjectura simples aqui, mas você vai entender. Adão abriu os olhos depois de receber um sopro na narina de Deus, certo, gente? Eu não acredito que Deus colocou Adão lá na multimídia e soprou aqui da frente. Faz sentido uma coisa dessa? Se Deus queria soprar perto da narina de Adão, Deus se aproximou de Adão? Amém, irmãos? Faz sentido Deus ter se aproximado de Adão e ter soprado nas narinas dele? Amém? Então, irmãos, qual é a primeira coisa que Adão vê quando ele abre os olhos? Você está aqui? Amém, irmãos? Quando Adão abre os olhos, quem que Adão vê? Deus. Amém, irmãos? Agora, se você já fez isso alguma vez na vida, de chegar muito perto do rosto de alguém, quando você olha no olho daquela pessoa, o que é que você vê? Reflete? Sim ou não, gente? Já chegou no espelho e colocou seu próprio olho muito pertinho do espelho, e você vê uma duplicata da sua imagem, sim ou não? Quando você chega perto de alguém, e você olha muito dentro do olho daquela pessoa, você não vê a pessoa, você vê a si mesmo. Amém? Você está comigo? Então, quando Adão olha no fundo dos olhos de Deus, quem que Adão vê? E quando Deus olha no fundo dos olhos de Adão, quem é que Deus vê? Deus se vê. Amém, irmãos? Porque, de fato, Deus cria o homem para ser um reflexo de quem ele era. A Bíblia diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens.
A Bíblia vai dizer no Salmos 8 que Deus coroou sobre a criação, colocando esse homem para ser um governante da terra. Deus criou o homem para dominar a terra e tomar conta dela, assim como Deus tomava conta do céu. Você está comigo? A ideia de Deus é que você reflita quem Ele é, de fato. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo chega para a galera e diz assim: podem me imitar, porque eu estou imitando eu imito a Cristo. E se eu estou imitando a Cristo, você pode copiar o meu comportamento, porque você vai ter o mesmo resultado que... Está com medo de falar, hein? Se Paulo estava imitando a Cristo, irmãos, Paulo estava imitando a palavra. Está comigo? A entrada das palavras é o que dá entendimento. É a revelação da palavra que vai te dar força, firmeza. Não existe avanço cristão sem um avanço em conhecer a verdade de Deus que está determinada sobre a sua palavra. Salmos 119 também, no versículo 89, vai dizer assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Aleluia. Irmãos, eu amo a palavra, amém? Quem ama a palavra aí, dá um glória a Deus. Aleluia. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra nos céus. Sabe, tem coisas que eu tenho certeza que Deus deixou na Bíblia registrado para que em alguns momentos específicos da nossa vida a gente pudesse apoiar. Mais alguém aqui, além de mim, já passou por alguma circunstância aonde você ficou com dúvida se realmente foi Deus que falou com você? Que bom que eu não estou sozinho, aleluia. É bom, né, irmão? Sofrer junto é melhor, né? Mas isso é até biologicamente comprovado, amém? Uma vez eu vi uma experiência onde eles estavam dando choques com um aparelho em chimpanzés, e quando o chimpanzé estava sozinho, ele sentia mais dor do que quando tinham outros chimpanzés dentro da mesma cela. A sensação de que tinha um grupo ali fazia com que o cérebro dele entendesse que ele estava de alguma forma protegido. Amém? Fecha a parede, dizer porque eu falei isso, mas amém. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Deus firmou a palavra dele nos céus. A palavra de Deus, ela criou tudo que existe e sustenta tudo que existe. Eu amo quando a Bíblia diz que todas as coisas permanecem onde estão, porque estão sendo sustentadas pela palavra do poder dele. Isso quer dizer que tudo que Deus criou com a palavra obedece a... Aleluia. Repete comigo. Tudo que Deus criou com a palavra obedece a palavra. Então a Bíblia está lá em Gênesis, no capítulo 1, Deus vai dizer assim: haja firmamento, haja luminares nos céus. Deus cria céu, terra, mar, rios, árvores, lua, estrelas. Irmãos, a lua, ela está até hoje fazendo ou cumprindo a ordem que ela recebeu lá em Gênesis 1. O sol faz a mesma coisa todos os dias, porque foi Deus que disse. Tudo que você vê funcionando até hoje, como funciona, na natureza, no aspecto da criação, elas estão cumprindo ordens de uma palavra. Amém, irmãos? Se tudo que é criado pela palavra responde ou deve autoridade à palavra, e a Bíblia vai dizer no livro de Romanos uma coisa interessante. Romanos capítulo 10, no versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer: mas o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Aleluia. Irmão, se todas as coisas que foram criadas pela palavra, elas devem se submeter à palavra, se você está de posse à palavra, amém. Oh, aleluia. Você tem autoridade, amém, irmãos? Sobre o que eu tenho autoridade, Ronald? Sobre aquilo que a palavra criou. Amém? Não sei se isso te dá fé ou te assusta. Por quê, irmãos? A autoridade sobre todas as coisas é a autoridade da palavra. Sabe quando eu era criança e eu tentava desobedecer a minha mãe? Eu digo tentava porque eu não conseguia. É engraçado porque às vezes eu me perguntava assim: mas por que eu tenho que obedecer a senhora? E ela dizia assim: porque eu sou sua mãe e fui eu quem te fiz. É simples assim, amém, irmãos? Quando a gente encontra Jesus dando ordem às coisas,
Irmãos, imagina Jesus quando chega lá para ressuscitar Lázaro. Está o 4º dia já da pós-morte de Lázaro. As irmãs vão dizer que Lázaro já estava com um cheiro ruim. Jesus, você se atrasou, mas a palavra nunca se atrasa. Amém, irmãos? Jesus, você demorou, você chegou tarde. Se você chegasse antes, havia jeito. Você percebe que as irmãs de Lázaro tinham fé para que Jesus pudesse curar a doença. Mas elas não tinham fé para que Jesus pudesse ressuscitá-lo. E aí Jesus chega e diz assim, Lázaro, vem para fora. Irmãos, eu queria nessa hora ver a cara da morte. Eu queria nessa hora ver a cara da morte, inconformada. Porque ela poderia pensar, mas esse cara já está morto. Você não pode fazer isso. Mas, irmãos, quem é que criou todas as coisas? No princípio era o Verbo. No princípio era a palavra. Tudo foi feito por meio dele. Osso, cabelo, medula, tecido ósseo, neurônios, sinapses. Irmãos, tudo foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus está dizendo igual a minha mãe, fui eu que te fiz, Lázaro, volta à vida. Não é a morte que vai determinar, não é a enfermidade que vai determinar, não é o diabo que vai determinar até onde você vai chegar, porque sobre a sua vida existe uma palavra. Aleluia! Sabe, essa é uma noite, irmãos, onde a gente vai colocar vírgula em cada sentença que o diabo quis colocar um ponto final. Não é o fim da sua história, do seu chamado, do seu sonho, da sua carreira, do seu objetivo, das suas expectativas. Não. Só chega ao fim quando Deus diz que chegou ao fim. E se eu não recebi uma palavra de Deus dizendo que acabou, se você não receber uma palavra de Deus dizendo que acabou, não acabou, irmãos. Ronald, mas o cenário está bem ruim, já está cheirando mal, pois Lázaro também estava, mas o autor da vida liberou uma palavra. Aleluia. Aleluia, irmão, se você tem uma palavra, você tem tudo o que você precisa. Eu tenho tudo que eu preciso. Aleluia. A palavra dele está firmada nos céus, irmãos. Ela sustenta todas as coisas. Ela dá entendimento, ela fortalece. Eu amo quando o salmista vai dizer, a tua palavra, ela é lâmpada para os meus pés. Ela ilumina os meus passos. Eu e você não precisamos andar em escuridão. O que ilumina a nossa vida é estar orientado por uma palavra. Existe uma segurança em Deus que é andar sobre a palavra de Deus. É andar conhecendo o caráter de Deus. É andar conhecendo quem Deus é. Isso são coisas que você vai aprender no Rema, amém, irmãos? Ronald, mas eu já fiz, mas tem um alumni aí. Você pode assistir as aulas todas de novo. Porque quantos sabem que se você limpar a sua casa hoje, não limpar nunca mais, ela vai ficar suja? Acontece só no Rio esse fenômeno? Irmãos, lá no Rio tem uma poeira sobrenatural. Ela entra na minha casa. A porta está fechada, a janela está fechada. A gente passa pano, irmãos, passa um dia ou dois. Se você passar a mão assim na televisão, ó, vem uma camada de poeira ali. Isso me diz que eu não posso me descuidar. Porque a vida da fé, muitas vezes, é uma vida de manutenção. Amém, irmãos? Você precisa se manter exposto à palavra. Se manter conectado à palavra, especialmente com aquilo, irmãos, que tirou você de quando você vivia uma vida errada, especialmente com aquilo que, de fato, impactou a sua vida. Sabe aquela ministração que você ouvia sem parar? E parecia que o pregador tinha pregado aquela noite tudo para você? Vai escutá-la de novo. Amém, irmãos? Vai escutar isso de novo. Vai reescutar as verdades que impressionaram o seu coração. Sabe por quê? Você não é mais a mesma pessoa daquela época. Mas a Bíblia também diz que a palavra de Deus, ela vai se renovando sobre a nossa vida, mas você mudou também, de fato. Você não é mais aquele mesmo crente de 1, 2, 3, 4, 5, 15, 25, eita glória. Anos atrás. Você vai ouvir a mesma mensagem, vai aparecer uma mensagem nova. Porque a palavra de Deus, ela está viva. Amém, irmãos? Hebreus vai dizer que ela é viva e eficaz.
penetrante, ela é profunda, irmãos. Ela chega num ponto que ela consegue separar alma e espírito. Ela consegue separar pensamentos, coisas racionais, de intenções do coração do homem, de coisas que só Deus conhece. Ontem eu estava conversando lá no acampamento com um dos filhos do Polos. Era o mais velho, eles estão pregando para mim no acampamento lá durante esses dias. E aí eu estava conversando com o mais velho, e a gente entrou nesse versículo de Hebreus, eu estava explicando para ele que a única coisa que separa os nossos pensamentos das nossas intenções, do nosso espírito recriado, é a palavra de Deus. E sem ela a gente pode ficar confuso, mas Deus não tem planos de confusão para você. A Bíblia diz em Isaías que Ele tem planos de paz. E se são de paz, eu quero prová-los, amém, irmãos? Quem quer viver em paz? Abundância, em alegria, em provisão. Aleluia, eu também quero. E qual é o segredo? Não existe um segredo, irmãos. Agora existe um caminho. Esse caminho santo se chama conhecer e prosseguir e conhecer a Deus. Essa é a vida eterna, segundo João. Amém, irmãos? Conhecer ao Senhor como único e suficiente Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se eu quero viver o extraordinário, se você quer viver uma vida de resultados sobrenaturais, nós precisamos nos voltar mais para a palavra, irmãos. Sabe, talvez você como eu goste muito eu tenho muitas versões de Bíblia que são digitais. Eu tenho Bíblias de papel também, mas eu gosto muito da facilidade que a tecnologia proporciona, né? Você pensa no versículo, digita uma palavra, ele automaticamente aparece na sua frente, isso é maravilhoso. Mas muitas vezes esse excesso de tecnologia que vem acompanhado de uma montanha de distrações, se a gente não tomar cuidado, acaba nos afastando. Eu lembro que um dia desses eu peguei o telefone, na verdade eu peguei o tablet para ler um versículo, irmãos. E quando eu olhei, tinha passado meia hora, eu estava no TikTok. Aí, de repente, irmãos, eu me dei conta, sabe quando você vai fazer uma coisa e se distrai? Aí eu olhei assim no relógio, meia hora tinha se passado. E eu estava no TikTok, irmãos, há meia hora. E eu não lembro nem como eu entrei ali. Se você me perguntar, eu me lembro que eu peguei o negócio para ler um versículo. Você está comigo? Eu sou humano igual você, amém, irmãos? Aleluia. Você não está escandalizado não, né, que eu tenho TikTok? Aleluia. Mas, irmãos, de vez em quando, sabe o que é bom você fazer? Coloca tudo no modo avião e pega a sua Bíblia de papel. Sabe? E vai para um cantinho onde ninguém possa te perturbar. Aonde nada externo consiga te alcançar para te distrair. Porque o maior desejo do diabo é roubar a palavra de você. As pessoas dizem assim, o diabo está furioso. O diabo está com raiva de mim. Irmãos, o diabo não tem raiva de você. Desculpa te decepcionar. O diabo não tem raiva de você. Como assim, Ronaldo? De mim ele tem. Não tem. Sabe do que o diabo tem raiva? Da palavra. Se você tiver com a palavra, ele vai começar a querer te perturbar. Amém? A Bíblia diz isso, na parábola do semeador. Jesus diz assim, o semeador saiu a semear E então o ladrão vem para roubar. Ele não vem para roubar o semeador, ele vem para roubar a semente. Então, qual é o meu e o seu papel, irmãos? É proteger a palavra. Aleluia, como Davi disse a Salomão, filho meu, atenta às minhas palavras, guarda-as no mais íntimo do teu coração, porque elas são vida para quem acha, elas são um bom tesouro para quem encontra, elas são cura para os seus ossos, elas vão fortalecer o teu espírito. Ei, a palavra de Deus é tudo que nós precisamos. Aleluia. Irmãos, é por isso que eu amo a passagem quando Jesus vai se encontrar. Jesus não se encontra com ele, né? Ele que acha Jesus, o centurião. Porque, irmãos, esse homem expressou uma fé que foi capaz de impressionar o próprio Cristo. Eu não sei se isso te chama a atenção, mas a mim me chama muito. E eu entendo hoje, na época eu não entendia quando eu li essa passagem. Eu ficava assim, por que Jesus se impressionou tanto com o centurião? Quando você vai olhar os evangelhos, você vai ver que todo mundo que pedia alguma coisa a Jesus, eles pediam para que Jesus fosse fisicamente até o local. Jairo chega e fala, Senhor, a minha filha está muito doente, você precisa ir lá. E Jesus diz, eu irei. As pessoas chegam e falam, Senhor, eu preciso que você
me cure. Jesus fala, seja curado. A mulher do fluxo de sangue, ela dizia na sua casa, eu preciso ir até ele e então tocá-lo. Naquele tempo, todas aquelas pessoas conseguiam crer em Jesus, mas de maneira limitada. Elas só acreditavam que Jesus era capaz de operar um milagre se ele estivesse fisicamente no local. A sogra de Pedro adoece, então Jesus vai até a casa da sogra de Pedro. Sim ou não, gente? Você vai ver que o tempo inteiro era Jesus indo de lugar em lugar. E o povo tinha fé de que ele era poderoso, mas se ele estivesse presente. Até que o centurião surge. Ele vai dizer para Jesus, você não precisa ir lá não. Você não precisa estar lá fisicamente. Manda apenas com uma palavra. Aí Jesus fala, nem em Israel eu vi fé como essa. Por quê? Porque aquele povo estava acostumado a ter Jesus fisicamente ali. Ou seja, era uma fé que não estava ainda na sua plenitude. Era uma fé que era composta por parte dos sentidos. Eu estou vendo Jesus, logo ele vai fazer alguma coisa. Mas o centurião não, ele elevou o nível, amém, irmãos? Ele disse assim, eu não preciso que você vá, eu não preciso que você toque no meu servo, eu só preciso que você libere uma palavra. Se você soltar um comando, ele vai ser curado. Jesus disse, já está curado. O homem já foi curado. Uma fé dessa, meu Deus do céu. Irmãos, quem aqui já viu Jesus pessoalmente? Jesus já foi na sua casa um dia quando você estava com febre e botou a mão na sua cabeça? Quer ouvir uma boa notícia? A sua fé é como a do centurião. Você creu em Jesus por conta de uma palavra, irmãos. Aleluia. Olha aí, que revelação extraordinária. Naquela época, Jesus se impressiona porque ninguém acreditava nele assim. E ninguém recebia milagre assim. Só 2 pessoas, irmãos, na Bíblia, vão demonstrar esse nível de fé. O centurião e aquela mulher que veio implorando para que Jesus cure a sua filha. Nenhum dos 2 judeus. Olha que interessante. Nenhum dos deuses com aliança. Nenhum dos deuses no contexto do povo de Israel. Aquela mulher chega e fala, Senhor, a minha filha precisa de cura. E Jesus fala, não é o tempo ainda. A gente conhece aquela passagem onde Jesus vai falar que o pão, né, é pão dos filhos. E a mulher vai dizer, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Meu Deus, irmãos, olha a fé dessa mulher. A Bíblia diz que naquela mesma hora, a filha dela fica liberta em casa. Amém? E Jesus despede ela. Vai, mulher, tua filha está boa. Eu nem preciso chegar lá. Você consegue perceber, irmãos, que na medida que você crê na palavra, ela trabalha para você? Amém? À medida que você acredita na palavra, ela opera para você, irmãos. A palavra sempre esteve disponível, Jesus sempre esteve ali. Mas as pessoas estavam acreditando nele dentro de uma limitação. No momento que a sua fé ultrapassa a barreira dos sentidos, irmãos. No momento que você entende que você não precisa ver para crer, mas sim crer para ver. Aí as coisas de fato vão ganhar um formato diferente na sua vida. Eu e você não precisamos de que o natural nos dê provas de que Deus vai cumprir a sua palavra. Afinal de contas, irmãos, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se Ele falou, Ele cumprirá. Se Ele disse, irmãos, Ele vai realizar, vai acontecer. Se a sua fé mantiver você num lugar, irmãos, de confiança, de ousadia, amém? Aquilo que eu e você recebemos da parte de Deus não é uma espécie de conto. Sabe, a vida da fé não é uma utopia, irmãos. Eu sei que viver pela fé muitas vezes assusta, porque nós fomos acostumados a andar baseados nos nossos sentidos. A gente foi ensinado, antes de você atravessar a rua, sim ou não? Olha para os 2 lados. Se estiver vindo um carro, você não atravessa, não é doido? A gente foi acostumado o tempo inteiro a confiar no que a gente pega, no que a gente toca. Irmãos, você abre a geladeira e bota um copo de leite. Se está com cheiro azedo, você bebe? Não, porque você foi ensinado que esse sentido aqui, olfato, ele é importante. E se o cheiro do alimento mudou, é porque tem alguma bactéria que não era para estar ali. Nós fomos ensinados, irmãos, a viver baseado nos sentidos. Mas a vida com Deus ela é diferente. Abacuque 2,4 vai dizer que o justo viverá pela fé.
O justo não vai viver baseado naquilo que ele consegue ver, pegar, sentir ou tocar. O justo vai viver baseado única e exclusivamente na palavra. A Bíblia diz que sem fé é agradar a Deus. Sem crer na palavra, irmãos, é impossível agradar a Deus. Para que eu consiga agradar ao meu Senhor, eu preciso acreditar naquilo que Ele me diz. Eu preciso confiar, eu preciso ter fé. Eu preciso agarrar essa palavra com todas as minhas forças. Eu preciso esconder essa palavra em mim. Eu preciso me tornar essa palavra. Amém, irmãos? Sabe quando alguém vive tanto uma coisa que se torna uma expressão daquilo? Vocês entendem o que eu estou falando? Quando uma pessoa, às vezes, ela adota um tema para a vida dela e ela faz aquilo tanto e com tanta intensidade, com tanta excelência, que você começa a dizer assim, nossa, lá vem um fulano disso, lá vem a ciclana daquilo. Parece que ela incorpora sobre a vida dela o adjetivo daquilo que ela adotou como estilo de vida. De forma que quando eu olho para essa pessoa, eu já lembro daquele assunto, eu já lembro daquele tema, eu já lembro daquela área, eu já lembro daquele serviço. Nossa, fulano é excelência em pessoa. Pensa numa pessoa excelente. Pensa numa pessoa dedicada. Olhar para ele é olhar para a excelência, pois é isso que Deus deseja que a gente faça com a palavra. Para que de fato, irmãos, quando as circunstâncias vierem sobre a nossa vida, porque elas virão, nós ainda estamos no mundo. Ainda existem desafios que podem se levantar, mas se eu e você estivermos de posse da palavra, nós vamos poder dizer como Davi disse, com o meu Deus eu salto muralhas, com o meu Deus eu desbarato exércitos, ainda que os meus inimigos se levantem, o meu Deus os ferirá com um soco no queixo, aleluia, aleluia. É um tempo, irmãos, de nós levantarmos esse altar da palavra na nossa vida. É um tempo de nós voltarmos a termos uma coisa que não era para ninguém parar de ter, que se chama devocional, gente. Aleluia. Sabe, não faz sentido nós enxergarmos a palavra como nosso alimento espiritual e nós ficarmos dias sem ler a Bíblia. Irmãos, você não fica dias sem comer ou beber água. A não ser por uma questão de um jejum. Mas eu nem vou perguntar quem está fazendo jejum aqui. Aleluia. Vou falar só de olho fechado aqui, ó. Você não dizer que eu estou encarando você. Aleluia, irmãos. A palavra é o nosso alimento, é o nosso pão. Sabe, eu amo também quando Jesus ele é tentado, o diabo vai fazer essa proposta para ele. Usa o seu poder sobrenatural para se satisfazer diante de uma necessidade. Jesus fala, não, eu não estou aqui para isso. Transforma essa pedra em pão, eu não estou aqui para isso. Você não está com fome? Estou. Mas eu não vim aqui fazer o bem para mim mesmo. Você não é o filho de Deus? Sou. Mas nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra. Aleluia, de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, existem palavras liberadas sobre a sua vida. Elas estão esperando um posicionamento seu, sabe para quê? Para elas de fato tabernacularem em você. Elas vão se manifestar na sua vida. Aleluia. Sabe, irmãos, eu percebo no meu coração que existem pessoas que estão aqui nessa noite como alguém que vai ajustar-se hoje para entrar em uma rota de colisão. Sabe, dentro das pessoas que estudam o espaço, existe uma galerinha que fica observando cometas e asteroides para ver se eles vêm em direção à Terra. E um dia eu estava vendo um desses especialistas falando, e alguém perguntou assim, tudo bem, mas se vier um cometa gigante em direção à Terra, o que é que dá para fazer? A gente tem algum tipo de arma que dê para destruir um cometa no espaço? E aquele doutor disse, não. Aí o rapaz perguntou assim, se não dá para destruir, para que vocês ficam observando então os cometas? Ele falou, porque se vier um bem grande para a Terra, a gente precisa se preparar para o impacto. E quando eu ouvi essa frase, o Espírito Santo falou comigo. Eu tenho palavras para liberar e para alcançar pessoas, e elas estão em uma rota de colisão. Essas palavras estão vindo sobre elas como cometas em direção à Terra, e a Terra não tem como sair do lugar.
mas elas precisam se preparar para o impacto. Amém, irmãos? Existem momentos onde você, de fato, precisa se preparar, se antecipar ao cumprimento de algumas palavras que estão para vir sobre a sua vida. Eu estou falando de coisas que vão alcançar você, que Deus disse lá atrás. Amém, gente? Não tem como a gente mexer a terra do lugar. Se o cometa está vindo, vai acertar. E Deus te posicionou estrategicamente aqui essa noite, para você entender que aquilo que está vindo sobre a sua vida, só precisa que você se prepare para receber, amém? Se prepara para receber, amém, irmãos? Tem coisas vindo na sua direção, amém? O que, Ronald? Eu não faço a menor ideia, foi Deus que te disse. Aleluia! Eu sei o que está vindo na minha. Amém, irmãos? Esse ano eu dei entrada no meu passaporte, uma coisa que já era para eu ter feito há no mínimo 5 anos atrás. Desde 2018 que eu tenho profecias acerca de outros países. Eu já saí do Brasil, mas eu nunca fui em uma nação que precisasse de passaporte. E eu dei entrada no meu passaporte essa semana. Dei entrada no dia, fui pregar no culto no outro dia. Quando acabou o culto que eu desci, uma irmã da igreja chegou para mim e falou assim: Ronald, eu quero abençoar a sua vida, eu tenho uma oferta para te dar. E eu falei, amém. E ela me deu aquela oferta. E depois ela disse, eu tenho outra oferta. Eu disse, ué, por que você não deu tudo junto? Eu fiquei pensando, por que ela está separando as ofertas? E aí, irmãos, essa pessoa tinha voltado recentemente da Europa. E ela falou assim, eu quero te dar alguns euros. Irmãos, ela não sabia que eu tinha dado entrada no passaporte, amém? Ela disse, isso aqui é para você se lembrar que Deus já falou com você que a sua voz não vai ficar apenas no Brasil. Eu disse, amém, glória a Deus. Então você percebe, irmãos, como Deus sempre vai dar sinais para a gente. Ele está te dando sinais nessa noite. Se prepara para o que está para vir sobre a sua vida. Você está no lugar certo, na hora certa. Isso vai encontrar você. Agora, se prepara para o impacto. Amém, irmãos? Se prepara, irmãos. Só se prepara quem tem fé. Amém? Irmãos, só age pela fé quem de fato acredita no que Deus disse. Se você crê de fato de que Deus te chamou para algo, irmão, se prepara para o impacto. Deus vai cumprir, amém, irmãos? Isso vai te atingir como um cometa. Agora você precisa estar pronto, amém? Imagina que alguém me chama para ir para uma outra nação que precisa de passaporte e eu não tenho um passaporte. Faz sentido, gente? Eu ia ficar muito frustrado se o convite chegasse. Falar, meu Deus, não vou poder porque eu não tenho passaporte. Mas como eu creio na palavra, o que eu fiz? Eu tirei o passaporte, amém? Então, observe na sua vida quais são as ações que você tem que fazer para se preparar para o impacto que vai chegar para você, amém, irmãos? Uma das minhas ações foi tirar um passaporte. E o resto? O resto é com Jeová. Amém, irmãos? Eu sei quantos euros eu tenho, quantos dólares eu tenho. Amém, irmãos? Mas eu sei também que Ele é o dono do ouro e é o dono da prata. Amém? Eu sei que Ele abre porta onde não tem caminho, onde não tem casa, onde não tem muro. Eu sei, irmãos, que Deus não precisa de nada nessa terra para fazer algo sobrenatural nos alcançar, porque quando Deus decide que chegou a sua hora, não tem Satanás, não tem demônio, não tem inferno, não tem resistência, ninguém consegue se opor à vontade do Todo-Poderoso. Ele vai dizer, irmãos, por meio de um profeta que estava tentando amaldiçoar o povo de Israel, por meio de Balaão, ele vai dizer, acaso Deus é homem para que minta? Ou filho do homem para que se arrependa? Tendo ele dito, não o fará, irmãos, Deus vai fazer o que ele te disse. Deus vai cumprir cada palavra. Aleluia. A questão é, se você crê, você se prepara. Se você crê, você celebra. Amém, irmãos? Porque fé é você dançar antes da música começar a tocar. Amém, irmãos? Fé é você celebrar sem ver, porque você crê na palavra. Ronald, quando eu tinha 16 anos, Deus me deu uma palavra. Não se cumpriu ainda, mas eu sei que foi Deus. Eu vou permanecer em fé. Amém, irmãos? Vai acontecer, amém? Abraão esperou 25 anos, mas uma hora Isaac estava lá. Josué e Caleb, 40 anos, irmãos. Mas um dia Caleb pisou naquela montanha.
Ele disse: Josué, dá para cá a minha montanha. E outra coisa, eu estou forte e saudável como eu estava 40 anos atrás. Ou seja, a fé daquele homem conservou aquele homem em saúde. Amém, irmãos? Se você crê na palavra, essa palavra vai te sustentar até o cumprimento dela. Aleluia. Há uma provisão sobrenatural dentro da palavra. Há uma provisão extraordinária em crer na palavra. A Bíblia diz que Sara, pela fé, recebeu poder para ser mãe. Sara gera Isaac. E deixa eu te falar uma coisa. Não foram as empregadas que amamentaram Isaac, não. O peito de Sara deu leite. Porque a fé não vai só fazer você receber a promessa. Ela vai fazer você sustentar a promessa. Alimentar a promessa. Manter a promessa. Aleluia. Existe, irmãos, uma provisão de Deus escondida para quem crê na palavra. Isso não está acessível para todo mundo. Por quê? Porque nem todo mundo é ousado o suficiente. Agora eu estou diante de pessoas ousadas essa noite, amém, irmãos? Aleluia. Você crê na palavra? Você crê que o Senhor é verdadeiro? Você crê que Ele é fiel, irmãos? Aleluia. Salmo 107 vai dizer que Ele enviou a sua palavra e nos livrou do que era mortal. Aleluia, você nasceu de novo, irmãos. Você ganhou um acesso à eternidade. Você não vai provar dos benefícios da vida eterna quando o seu corpo se desfizer, não. Você vive isso hoje, amém, irmãos? Hebreus vai dizer que pela fé nós provamos os poderes do mundo vindouro. É uma realidade que não se manifestou ainda, mas pela fé você prova disso hoje. Seu corpo não foi glorificado, amém, irmãos? Mas pela fé você recebe vida em um corpo mortal. Pelo natural, irmãos, alguns de nós já éramos para ter embarcado. Mas alguém além de mim aqui já era para estar do outro lado? Ninguém levantou a mão, está com medo, né? Eu estou perguntando se você já teve um testemunho, amém? De que Deus salvou a sua vida da morte, é isso. Melhorei agora, né? Ficou melhor. Irmãos, eu já sofri de uma enfermidade, sabe? Já fui acometido por sintomas, aonde, de fato, faltou pouco para o médico desenganar minha mãe. Mas a Bíblia diz que Ele enviou a sua palavra. Irmãos, entenda uma coisa, todas as vezes que o diabo chegar para fazer algo na sua vida, ele chegou tarde. Porque Deus é o Deus que se antecipa. Ele sempre chega primeiro, amém, irmãos? Eu falei de Balaão aqui agora há pouco, e quando ele vai tentar amaldiçoar o povo de Israel, por ordem de Balaque, ele vai dizer assim: eu não consigo amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Deus chegou primeiro, simples assim, amém, irmãos? Então não deixa nenhuma tentativa do inferno te paralisar, te colocar medo. Tudo que o diabo chega para destruir, Deus já fortaleceu antes. Amém? Aleluia. Irmãos, existe uma palavra sobre a nossa vida. E nós vamos caminhar sobre essa palavra. Nós vamos correr sobre essa palavra. Sabe, Pedro, irmãos, passa uma noite ruim de pesca. E no outro dia, Jesus manda ele pescar de novo. E eu quero te dizer isso, irmãos, de fato, não desobedeça às instruções que o Espírito Santo coloca no seu coração, amém? Assim como Pedro foi chamado como pescador de almas, existem pescadores de almas aqui essa noite, amém? E alguns estavam um pouco desmotivados, mas Jesus está te falando, volta para o mar, amém? Volta a lançar as suas redes, amém? Não desanima, porque a pesca não tem sido tão boa. O Espírito Santo está falando com alguém, amém, irmãos? Não desanima, porque os resultados não estão sendo tão satisfatórios. Esse é o seu chamado, persevera. Irmãos, para pensar, a pior noite da pescaria de Pedro antecedeu a melhor pescaria da vida dele. Amém, gente? Fala para alguém do seu lado assim, está muito perto. Amém, irmãos? Não desiste agora, amém? Está muito perto, você vai encontrar com o resultado dessa palavra sobre a sua vida. Aleluia. Irmãos, de repente você vai lançar essa rede e quando você começar a puxar, opa, está pesado. Opa,
Eu preciso de ajuda, amém, irmãos? São muitos peixes que estão nessa rede. Agora, a resposta de Pedro, que é o interessante. Ele diz, Senhor, a pescaria não foi boa, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. É segundo o que você disse. Eu reconheço que a minha experiência não foi suficiente para fazer os peixes chegarem até a rede. Mas se eu tenho uma palavra, irmão, se você tem uma palavra, amém? E mais na frente, você vai ver Pedro, irmãos, indo para a fase 2 desse ministério dele com Jesus. Nesse dia aqui, Pedro estava conhecendo, né? Eles estavam se aproximando. Jesus tinha pedido o barco de Pedro emprestado. E depois que Jesus prega em cima do barco de Pedro, ele vai dar aquela ordem para que Pedro lançasse aquela rede. Só que mais na frente, eles estão dentro de um barco novamente. Está de noite, está escuro. Jesus vem andando sobre as águas. Quantos lembram? E aí Pedro vai de novo e rapaz, daquela vez funcionou. Daquela vez funcionou. Quando ele liberou uma palavra, as coisas aconteceram. Senhor, se é você, manda-me ter contigo. Por que ele fala isso, gente? Pedro era teimoso, rapaz. Ele era ousado. Senhor, se é você, manda-me ter contigo, andando sobre as águas. Jesus fala, vem. Amém, irmãos? Pedro disse, uma vez que ele liberou uma palavra, a rede veio daquele jeito. Se ele mandar andar sobre as águas, eu ando. O raciocínio é esse. Amém, irmãos? Amém. Jesus já cumpriu alguma palavra dele com você? Amém. Se ele já cumpriu uma, ele vai cumprir todas. Amém, irmãos? Que sentido tem Deus te entregar palavras, profecias sobre a sua vida, cumprir 10% delas? Não. O Deus que cumpre uma, cumpre todas, gente. Amém? É por isso que eu me alegrei muito. Na primeira vez que me chamaram para pregar, eu disse, eita, se Deus me disse que eu ia pregar e me chamaram para pregar, o mesmo Deus que me disse que eu ia ensinar, então é verdade, eu vou ensinar também. E aí, irmãos, naquele dia, eu olhei para tudo que eu já tinha recebido da parte de Deus e eu celebrei tudo. Amém? Eu disse, rapaz, se uma promessa está se cumprindo, eu tenho mais umas 19 promessas aqui, aleluia. Amém, irmãos? Se você já recebeu algo da parte de Deus, e você viu aquilo acontecer diante dos seus olhos, irmãos, é um tempo propício de celebração pelo aquilo que está vindo. Amém? Aleluia, como a gente canta, estão vindo tempos de abundância, eu já posso ver. Às vezes você não está vendo com os olhos naturais, mas pela fé, irmãos. Irmãos, esse vai ser o melhor ano da sua vida, você sabia disso? Vai ser o ano mais extraordinário, mais abençoado, mais enriquecedor, mais cheio de prosperidade, de recursos, de favor de Deus. Sabe, irmãos, Deus me disse, você pode construir o seu ano pela fé. Eu disse, rapaz, está comigo essa caneta? Deus disse sim, só se lembra de escrever pela palavra. Eu falei, então, esse vai ser o melhor ano da minha vida. Vai ser o ano poderoso do Senhor. Amém, irmãos? Eu tenho provado aquilo que eu tenho falado. Provérbios 4 vai dizer que morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza, come do seu fruto. Decida plantar o que você quer colher sobre o seu ano. Confesse a palavra que está sobre a sua vida, amém, irmãos? Confesse os resultados que você deseja pela fé. Cria, irmãos, essa realidade. Cria esse cenário. A única coisa que você precisa é de uma palavra. Se essa palavra chegou, irmãos, então agora você só celebra. Amém, irmãos? Sabe quando uma notícia muito boa chega, você fica muito feliz? Amém, irmãos? Sabe quando você está no dia 28, aí você recebe no dia 30. Aí dá dia 29. Aí você abre lá o aplicativo do banco, não tem nada. Irmãos, você sabe, ainda mais se você trabalha dentro de uma empresa ou uma instituição que ela é correta e que não tem nenhum tipo de comportamento de atrasar, no dia 30, você nem precisa abrir, porque você sabe que está lá, sim ou não? Não, minha empresa paga certinho, o governo, sei lá, onde eu trabalho, não, todo mês vai estar lá na conta. Não, hoje é dia 30, essa hora já fizeram o pagamento, já recebi. Você nem precisa abrir, você sabe que está lá.
Porque você confia naquela instituição natural, sim ou não? Quanto mais na palavra, amém, irmãos? Se Deus disse que está lá, irmãos, está lá. Ronald, eu não estou vendo, está lá. Ronald, eu não consigo pegar, está lá. Ronald, eu não sinto que mudou, está lá. Porque Deus é verdadeiro. Ele não mente, irmãos. Aleluia. Ele é o autor da palavra, amém? E se Ele disse, irmãos, está feito. É como a gente gosta de dizer, é prego batido e ponta virada, irmãos. Está selado. Está chancelado. Aleluia. Você pode ficar de pé? Aleluia. Sabe, de fato, existe uma expectativa no meu coração que você compreenda o valor da palavra, que você entenda que o rema é esse lugar onde a palavra é valorizada, onde você vai entender muitas coisas sobre a palavra. Mas sobre essa noite especialmente, eu quero que você saia daqui com uma certeza de que você está nessa rota, irmão, de colisão com as palavras que Deus liberou sobre a sua vida. E que por causa disso, você precisa hoje se preparar para receber o que está chegando. Aleluia. Sabe, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai colocar no seu coração ações que você vai tomar, decisões que você vai escolher a partir dessa noite, para de fato se antecipar, irmãos, aquilo que está chegando para a sua vida. Talvez você nem tenha muita expectativa, talvez você esteja achando que aquilo que vai acontecer é algo dentro de um... Oh, aleluia. É o rema, amém, irmãos? O maior centro de treinamento bíblico é o rema. Aleluia. Talvez você esteja aqui essa noite e não tenha no seu coração uma expectativa muito grande acerca daquilo que Deus possa fazer ou daquilo que Ele de fato vai fazer. Mas deixa eu te dizer, você não serve um Deus pequeno. Você não serve um Deus medíocre. O seu Deus é o Deus todo-poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador do universo, irmãos. Ele conta as estrelas e as chama pelo nome, irmãos. Ele ajunta as nações da terra na ponta do seu dedo, amém? Aleluia. Não pensa pequeno depois de conhecer um Deus tão grande. Amém, irmãos? Remove todo tipo de limitação, de pensamento pequeno, de síndrome de escassez que possa estar tentando aprisionar o seu entendimento. Eu vou repetir, não pense pequeno depois de conhecer um Deus tão grande. Aleluia. Vocês podem cantar, podem ficar à vontade. Amém? A gente vai louvar uma canção, depois eu quero orar com você para encerrar, amém?